Cumprimento a todos os companheiros e companheiras em Cristo, os ouvintes amados, e todos os demais que estão ao ouvir este áudio. Me chamo Pastor Sérgio Gomes. Desejo falar hoje sobre, inspirado pelo onipotente poder de Deus, para conhecer a face de Deus e suas obras gloriosas mais a fundo. Então a palavra do Senhor diz no livro de Jó 42, diz bem claramente: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Magnífico, eterno, santo, justo, reto, poderoso, piedoso e perpétuo Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tem me dado forças para que eu possa ocupar-me, não apenas, ó Deus, da defesa da minha vida pessoal, terrena, temporal. Todavia, Deus tem me lançado a fazer uma devida contribuição, e aqui estou eu mais uma vez nesse momento de oração, para assim produzir, ó Deus eterno, poderoso Pai, a oração da meia-noite. E creio, Senhor amado, que muitos dos homens necessitam, ó Deus, conhecer a Ti face a face. Mas aqui temos, ó Deus e meu Pai, o desejo, a fome e a sede, pois sabemos que a Tua palavra nos impulsiona, ó Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Assim desejo, ó Deus e meu Pai, na caminhada da oração, segundo a piedade e misericórdia do Senhor, conhecer mais e mais, ó Deus, a pessoa de Deus face a face. Uma vez, ó Deus e meu Pai, que todos sabemos nós que a Tua infinitude, ó Deus eterno Pai, é proclamada na Tua palavra. Então, um dia após outro dia, Senhor, assim vamos nos aproximando pela Sua infinita misericórdia e bondade. Prosseguimos então, ó Deus, conhecendo a Tua misericórdia, Teu poder e a Tua graça. Todavia, Senhor, precisamos conhecê-lo mais e mais, conforme as profundas e mais elevadas experiências de Deus com os santos homens, ó Deus, que nos tempos da antiguidade, assim, já lançavam as suas experiências com Deus. Conosco, no mundo de hoje, não é diferente, Senhor, porque necessitamos, ó Deus, meu Pai, estar ao Teu lado. Temos aqui, ó Deus, um clássico da Tua palavra, em que o próprio Jó diz assim ao Senhor: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Senhor, eu engrandeço, eu enalteço, homenageio e bendigo o Teu santo nome, e sei que neste dia de hoje preciso mais e mais, ó Deus, conhecer a pessoa soberana de Deus. Durante alguns meses, como dizem assim, ó Deus meu Pai, os teólogos, os estudiosos, a vida de Jó teve uma intensa, ó Deus meu Pai, obra ao qual ele, como homem, se sujeitou e ali prevaleceu diante da graça infinita de Deus e da Sua misericórdia. Aqui estamos nós reunidos também como irmãos em Cristo e demais, ó Deus, ouvintes, ao qual estão arrolados, ó Deus, em conhecer a Deus. Então, conhecendo a Deus face a face, Senhor, tudo irá ficar devidamente muito mais esclarecido do que ora, ó Deus eterno, os homens desejam assim e avante por meio da sua capacidade humana e intelectual. Eu aqui reconheço, ó Deus, que eu vim do pó e para o pó eu voltarei. Reconheço a minha pequena força e a minha pequena fé. Todavia, Senhor, me lanço também a fazer a Tua vontade e eu verdadeiramente reunir aos meus olhos, ao meu coração, os demais homens, ó Deus meu Pai, mulheres e companheiras em Cristo, ó Deus, que ora estão nesse caminho da salvação eterna. É um caminho, Senhor, que muitos homens verdadeiramente são, ó Deus eterno, convidados a fazer. E a Tua palavra diz que esse homem chamado Jó não conhecia a profundidade, ó Deus, e a elevação do caminho que assim Deus lhe mostrou. Foram alguns meses de muita intensidade, de muitas lutas, aflições e até mesmo, ó Deus meu Pai, enfermidades. Todavia, aprove a Deus fazer assim na vida de Jó, e como também
também, Senhor, nesse momento, Tu fazes a muitos dos Teus servos, das Tuas servas e dos companheiros, dos ouvintes, em que em momento algum ainda compreenderam a Tua caminhada. Por isso, Pai, eu Te peço em nome de Jesus, que na caminhada, ó Deus da salvação, Tu possa abrir portas, caminhos, ó Deus, espirituais, aonde não há nenhum entendimento. Eu convido, ó Deus, que Tu possa descer com o onipotente poder do Espírito Santo de Deus nos lares, nas residências, ó Deus, a qualquer que seja a movimentação que ora um peregrino ou uma peregrina da parte de Deus esteja fazendo, e assim, debruçado a ouvir esta oração da meia-noite, possa ser consolado, possa ser devidamente, ó Deus, assim afeiçoado a entender a profundidade divina de Deus. Jó é um homem, Senhor, que foi levado para entender coisas que nunca assim haveria de entender se não passasse pela esta provação ao qual classicamente nós conhecemos. Inúmeros fatos, ó Deus, é dado aqui que o homem possa compreender e passar, porque na matemática espiritual de Deus, nós assim podemos entender como seres humanos. E aqui eu vejo que claramente Jó teve que passar uma intensidade de turbulências espirituais para que pudesse então chegar e assim declarar, como diz na Tua palavra, Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Senhor, verdadeiramente, nós sabemos que muitas das coisas, elas não têm explicações num primeiro momento para o homem. É como diz a Tua palavra, Senhor: o que faz hoje não entendes, mas amanhã entenderás. Aqui é um momento, ó Deus, verdadeiramente, Senhor, em que Jó reconhece que não tinha a habilidade para assim indevidamente se comportar. O texto diz que ele assim fala: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Aqui é uma seara, Deus, em que nós estamos em oração. E verdadeiramente, às vezes, Senhor, precisamos compreender coisas em que o homem não compreende. E aqui eu, em nome de Jesus Cristo, como Teu servo, como Teu filho, ó Deus, desejo auxiliar os meus amados irmãos. Jó é um homem que durante muitos meses, ó Deus, foi levado a intensidades tão grandiosas, tão profundas, e que assim compreendeu por causa da ajuda do onipotente Espírito Santo de Deus. Há alguns irmãos, algumas irmãs, ouvintes do outro lado, que estão passando semelhantes intensidades, ó Deus, meu Pai, nas suas vidas. Mas nesse momento, o mais importante é assim fazer como Deus fez na vida de Jó, e assim nós possamos replicar, pois que Jó diz: bem sei que tudo te podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então ele diz, ó Deus, meu Pai, que assim respondeu a Deus após uma longa, ó Deus eterno, vida de caminhada, ó Deus, diante de Deus, mas uma caminhada intensa de dificuldade, dores, lutas e provas, mas ele começou a compreender que tal coisa era necessária para que pudesse compreender assim o que Deus poderia fazer na vida de todo homem. O que nós vemos aqui bem claramente é que ele diz que bem sei que tudo tu podes fazer e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus é uma pessoa, amado, querido, irmão, irmã, ouvinte, que verdadeiramente deseja nos tirar do lamaçal do pecado, deseja nos tirar do grau de leviandade, do grau mais profundo que seja as nossas vidas espirituais, porque muitos dos homens foram plantados, mas muitos plantados a Deus prosseguem como nécios, e outros com uma alimentação ainda de criança, e muitos, ó Deus, mexendo nos negócios de Deus, mas com total e absoluta vontade própria ou mesmo incredulidade. Aqui, verdadeiramente, na seara, ó Deus, meu Pai, da Tua palavra, nós vamos caminhando em oração, em meditação, em confiança, em fé em Deus, e vemos, ó Deus, meu Pai, que ele, naturalmente, não sabia
de muitas coisas, e que assim como fora levada a permissão de Deus, teve que passar assim a compreender, porque a palavra de Deus diz bem claramente na sequência, em que ele fala de muita forma bem clara. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Nós vemos aqui, Senhor, que Jó declara de uma forma muito maravilhosa que não compreendia as coisas de Deus e assim muito menos não conhecia. Ele estava muito distante, mas muito distante, anos-luz de uma ciência que pudesse lhe levar a ter uma consideração, um maior amor por Deus, um maior momento de trazer a sua devida reverência, seu devido louvor, e assim Jó adentrou-se pela infinita misericórdia e bondade de Deus a fazer a vontade do Senhor. Agora ele se tornou um novo homem, um homem capacitado por Deus, porque não conhecia o lado do onipotente poder de Deus. E muitos são os homens que ora estão também numa caminhada, não profundamente na intensidade de Jó, creio eu, mas numa caminhada difícil de gestão espiritual, de difícil aceitação. E o que Deus nos traz aqui nessa palavra, querido irmão, querida irmã, nesta oração, e os ouvintes, é que nós devemos entender que Jó foi levado de forma a fazer a vontade de Deus, e que esse caminho dado pelo Senhor, em meio às angústias, às dificuldades, às lutas, os ventos muito profundos e elevados, são ventos que vêm para moldar o homem, porque sei aqui que Deus deseja o melhor para todos nós, o melhor para todos aqueles que ora estão completamente sem um rumo, sem uma direção, sem um norte, e procuram então uma bússola espiritual. Quando nós vemos na palavra sagrada de Deus, nós vemos que em Jó 42 fica bem claro que ele diz que na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, querido varão, varoa, homem e mulher de Deus, você que está na presença do Senhor, você que está afastado, desviado, você que está até mesmo frente à obra do Senhor, é notório que nós possamos ser provados por um tempo com grande intensidade, visto que Deus quer nos fazer conhecer além daquilo que até então conhecemos, ou mesmo que muitos nem conhecem, não têm nenhuma ideia, e Deus assim deseja fazê-los que Ele seja devidamente assim conhecido, reverenciado, glorificado, engrandecido e exaltado. Esta palavra nos mostra que conhecendo a Deus face a face, todos nós teremos uma saúde espiritual, teremos assim uma informação muito maior do que os demais homens ou mulheres, ou até mesmo aqueles que estão no caminho de Deus, porque a fé é algo que é dada de forma cronológica a cada um. Nem todos os homens e mulheres têm a mesma fé de igualdade. Há uns que são muito mais maduros, mais experientes, mais conhecedores, e aqui é uma seara da oração, Senhor, que eu desejo que Tu nesta hora possa conformar o coração deste ouvinte, o coração deste varão, desta varoa, que Tu possa lhes falar, ó Deus, além de tudo quanto eu tenho aqui repetido nesta palavra gloriosa, ao qual nós temos, ó Deus, como base desta oração. Ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Outrora, Jó não sabia que Deus tudo podia de uma forma completamente diferente que agora veio a conhecer. E nós também, Senhor, vemos de uma forma muito clara que verdadeiramente Jó ouvia falar de muitas coisas de Deus, como muitos daqueles dos ouvintes desta oração aqui estão nesse momento, também assim ouvem até o dia de hoje. Eles ouviram de conhecer muitas coisas, mas agora Jó deixa bem claramente: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Oh, coisa linda, maravilhosa. Ele aqui declara que conhecia Deus só de ouvir, mas agora, pela fé maior que alcançou, ele também consegue que os olhos dele espirituais
possam ver a Deus de uma forma mais clara. O que faço aqui, querido companheiro, companheira, irmã em Cristo Jesus, é trazer a minha cooperação. Não importa o lugar que você esteja, não importa se você está no seu sofá, no seu quarto, na sua varanda, ou na sua casa de praia, ou na fazenda, ou no sítio, não importa onde você esteja, ou até mesmo num leito de dor, ou num hospital, ou numa casa de custódia, cumprindo a sua penalidade, não importa. O que importa agora é que você entenda que tudo que Deus faz são obras extraordinárias, magníficas, porque certamente você que está ao alcance desse áudio de oração da meia-noite é uma escolhida de Deus, é um escolhido, é um servo, é uma serva, é alguém que foi garimpado verdadeiramente para a salvação, e Deus está fazendo o que fez na vida de Jó verdadeiramente para que você possa entender que assim se deu na vida de Jó, e também Deus faz uma réplica de muitas e muitas experiências ao qual foram dadas aos nossos antepassados até o dia de hoje, elas são replicadas. Então ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrependeu de tantas coisas que verdadeiramente ele deve ter falado, imaginado, e as coisas não são nunca perto daquilo que ele pensou ou imaginou. Mas naturalmente teve grandes experiências com Deus, então ele diz aqui: mas agora os meus olhos te veem. Aqui, querido, amado irmão, irmã amada de Deus Altíssimo, é importante você colocar verdadeiramente o seu olhar no caminho da salvação, entender que Deus tem para você extraordinárias, magníficas, verdadeiramente experiências de bênçãos e de vitórias que você nunca provou, e naturalmente você irá fazer ou passar na sua vida como foi na vida de Jó. E é muito comum os homens só conhecerem Deus de ouvir, mas agora, irmãos, vocês conhecerem Deus com os olhos espirituais de uma outra vertente é completamente diferente. Por isso, nesta noite, eu desejo que na caminhada da salvação, diante de qualquer que seja a tribulação, a angústia, a dificuldade, a prova, irmãos, o mais importante é conhecer a Deus face a face, porque uma vez que você conheça a Deus face a face, você irá receber naturalmente uma outra concepção, uma outra mente, um outro coração, um outro entendimento. Então o teu estado futuro vai ser muito verdadeiramente abençoador, não só para você, mas como os demais, porque uma vez que Jó carrega esse testemunho há milênios e milênios, você também carregará um testemunho para enriquecer e ajudar no resgate de outros irmãos, uma vez que compreendeu tudo quanto Deus tem falado. Assim, segundo a graça infinita de Deus, em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina, o seu Filho amado, nós vamos aqui na caminhada da oração deste momento da meia-noite, assim trazer ao seu coração, a sua alma, o seu espírito, que nós possamos pedir perdão a Deus de todos os nossos pecados, dos erros, das faltas, das precipitações, daquilo que na verdade nunca deveríamos ter iniciado, qualquer coisa que fosse desagradar a Deus. Mas uma vez que nós iniciamos e pecamos contra o nosso Senhor, contra o nosso querido pastor, contra o nosso querido Deus e a família real divina, nós aqui temos a oportunidade. Eu inicio pedindo a Deus perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas faltas, por tudo quanto o meu Senhor fez com tanta alegria para me abençoar, para me ajudar, para me prosperar, para me dar forças e fé. Eu assim não consegui validar. Mas segundo a graça infinita de Deus, eu ainda tenho um tempo para pedir perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas faltas. Eu desejo, meu Senhor, que Tu possa dar aos meus irmãos e companheiros e ouvintes um coração, ó Deus, semelhante, para que nós possamos nos arrepender. E essa é uma oportunidade que nos é dada debaixo dos céus, como assim foi dada há milênios a Jó. E não devemos deixar passar de maneira nenhuma essa oportunidade. Que Deus nos perdoe de todos os erros, faltas, e estenda
todos nós esse perdão em misericórdia e graça, e nós possamos prosseguir segundo a piedade e compaixão de Deus, sempre no foco de conhecer a Deus face a face, porque conhecendo a Deus face a face, nós sabemos que iremos naturalmente neutralizar, nós iremos assim lançar por terra verdadeiramente todas as obstruções e todas as coisas que vêm para nos impedir e assim tomar um novo rumo no caminho da oração e não conhecer a Deus. O nosso objetivo é conhecer a Deus face a face, como assim foi dado o objetivo a Jó, e ele não verdadeiramente deixou escapar a oportunidade. Eu também te peço, querido ouvinte, e todos quantos estão diante desse áudio, não deixe escapar a oportunidade de você conhecer a Deus face a face. Examine o seu coração, a sua alma e o seu espírito. Deus é bom e fiel, assim como foi com os homens do antepassado e até muitos homens dos dias de hoje, presente em outras gerações, será com você, amada, querida irmã, companheiro em Cristo, irmão, companheiro em Cristo, você ouvinte, irmão, você verdadeiramente será beneficiado conhecendo a Deus face a face. Aqui me despeço do onipotente poder do Espírito Santo de Deus, encerra esta oração para a honra e glória do Pai, do Filho e de Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Contribua com esta obra, por favor. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.